Que Jesus, nosso mestre e guia, os bons espíritos protetores desta casa, nos auxiliem a sermos absolutamente fiéis a essa doutrina de amor e de caridade. Vamos falar hoje sobre orgulho, causas e efeitos. E na maioria das vezes em que eu citar frases de Allan Kardec, elas são tiradas deste livro, que é pouco lido pelos espíritas. Obras póstumas de Allan Kardec. Faz parte do Pentateuco kardeciano. Mas por que falar de orgulho? Certa feita, estudando com os irmãos do Ideal Espírita, na Comunhão Espírita Cristã, a Casa do Caminho, na cidade de Sousa, nós nos indagávamos sobre a origem do orgulho. E ficou uma discussão muito salutar a respeito do estudo das obras kardecianas, da fundamentação da doutrina espírita, sobre o entendimento do surgimento do orgulho, e temos algumas pistas. Ou o orgulho foi criado por Deus e sua origem se perde no tempo, ou o orgulho é uma criação humana, e sendo uma criação humana, levando-se essa hipótese, só pode ter surgido a partir da existência do homem, porque o homem não seria capaz de criar um sentimento anterior à sua própria existência. Então, temos duas hipóteses, e gostaria de provocá-los, os aqui presentes e aos internautas que nos assistem. O orgulho teria sido criado por Deus ou é uma criação humana? Se entendermos inicialmente que o orgulho é uma criação humana, pedimos ajuda a Emmanuel, que no livro A Caminho da Luz traz uma importante informação sobre o surgimento do homem na face do planeta Terra. Ele diz: notavam-se algumas raças de antropóides no período Plioceno inferior, era geológica, que data de 5,3 milhões de anos a 2,5 milhões de anos atrás. Durante esse período, surge na face do planeta Terra, também estudado hoje pela ciência, seres antropóides, espécies de macacos, chimpanzés, apenas por uma analogia de assimilação de imagem, porque a linhagem humana nunca derivou de uma outra espécie. Emmanuel continua e diz que entidades espirituais auxiliaram durante toda essa jornada humana, mas em especial nesse período auxiliou o homem do sílex, que é uma espécie de rocha muito dura, silicatada, com densidade bastante elevada, ou seja, a pedra lascada, e depois a pedra polida. Essa pedra tinha a propriedade de dar ao homem pré-histórico o poder de defender-se e de buscar alimentação. Era o famoso machado de mão, porque
o homem lutava pela sobrevivência, tão somente pela sobrevivência. Emmanuel, em A Caminho da Luz, também fala que existiu sobre a Terra, e também avalizado pela ciência, aquele que nós chamamos de tipo de Neandertal, uma espécie de homem bestializado. E ele diz: as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perespiritual pré-existente destes seres e em certos intervalos de suas encarnações. Mas Emmanuel nos traz uma informação ainda mais crucial para esse enigma. Ele diz que uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Até agora, vocês podem me indagar, mas o que esse blá 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 tem a ver com orgulho? Vamos nos manter nessa análise. Há milhões de anos atrás, estes seres antropóides inicialmente eram vegetarianos. Se alimentavam basicamente de frutos, folhas e sementes. Contudo, a Terra passa por inúmeros intervalos geológicos, onde ela vai de intenso resfriamento às eras do gelo, a intenso calor. E nesses intervalos, na escassez absoluta de frutos, de folhas e de sementes, o homem, em face à eminente necessidade de sobreviver, ser pré-histórico antropóide, vê-se na necessidade de alimentar-se de restos de outros animais. E esta transformação alimentar, o homem se torna generalista pela necessidade de sobrevivência. Não mais alimenta-se só de sementes, folhas e frutos. Alimenta-se inicialmente de restos de animais já mortos. Depois o homem, dominando o sílex, a pedra lascada e a pedra polida, luta pela sua sobrevivência, também abatendo animais. E aí o homem ganha uma espécie de empoderamento. E os cientistas já afirmam que esta mudança no hábito alimentar provocou intensas mudanças viscerais. O homem fica ainda mais esguio, mais ereto, ganha maior quantidade de pulmão, a sua caixa torácica aumenta, e a ingestão de gordura animal, especialmente do tutano dos ossos dos animais, promove em milhões de anos um acréscimo significativo na massa encefálica. E aí surge a grande ilusão. Allan Kardec, em Obras Póstumas, diz que o homem adquire a ilusão de que sobrevivem os mais fortes. Sobrevivem os mais fortes. O homem pré-histórico é apenas um elo da cadeia alimentar de outras feras maiores. Hoje, o homem sobre a face da terra é o maior predador. A ilusão de que sobrevivem os mais fortes. E Allan Kardec
traz a resposta para a indagação inicial. Quem criou o orgulho? Deus ou o homem? E Allan Kardec, em Obras Póstumas, diz: Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Vou repetir. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. O criou simples e ignorante. Nós fomos criados simples e ignorantes, sem orgulho e sem egoísmo. E nessa marcha evolutiva de 5,3 milhões de anos, desde que encarnados nas primeiras encarnações em seres antropóides, progredimos e evoluímos. Progressão espiritual, evolução material. Allan Kardec ainda diz: o homem é que se fez egoísta e orgulhoso. Em 5,3 milhões de anos, não lapidamos só a pedra. Estamos lapidando orgulho e egoísmo. Allan Kardec também afirma: o orgulho e o egoísmo são criações do homem. O orgulho e o egoísmo são criações do homem. Mas como o homem se fez orgulhoso e egoísta? Como pôde, na psique humana, na formação da mente humana encarnada, ser criado ou serem criados sentimentos devastadores, o orgulho e o egoísmo? E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa. Todos os homens são orgulhosos e egoístas? Se nós fôssemos nos fazer essa pergunta, eu sou orgulhoso e egoísta? As pessoas que eu conheço são orgulhosas e egoístas? Eu trouxe uma cola para nos ajudar na resposta. Capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. A pureza de coração exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Resumindo, só não é egoísta e orgulhoso quem é espírito puro. Espírito puro, salvo missões extraordinárias, não encarnam no planeta Terra. Isso me decepciona muito, porque, em alguns momentos, o orgulho tem a principal de suas facetas. A principal faceta do orgulho é nos convencer que ele não existe em nós. A principal faceta do orgulho é nos convencer magistralmente que ele existe no outro.
Aí precisaríamos falar de psicanálise, função de espelho, ver no outro atributos de si próprio. Mas não é essa a temática da nossa conversa de hoje. Se nos convencemos até aqui de que existe o orgulho e o egoísmo, e ele existe em nós, porque às vezes a gente fala de orgulho como se o orgulho fosse uma entidade externa, uma entidade que paira no ar, uma espécie de Satanás a rondar a humanidade, um ser autossuficiente. Não nos damos conta de que cada um que ainda não é espírito puro tem um orgulho de estimação, a ponto de podermos dizer: eu tenho um orgulho de ser muito humilde, ou eu sou muito humilde com orgulho. Ou quem sabe, se indagados sobre a nossa opção religiosa, poderíamos dizer: eu sou espírita, com orgulho, ainda com orgulho. Porque todos nós, sem exceção, carregamos um orgulho de estimação. Esse que nos convence que nós não o temos. Mas dada a explicação de que existem o orgulho e o egoísmo, e que eles foram criados por nós, gostaria de fazer uma outra pergunta intrigante. Quem nasceu primeiro? E aí não é o ovo ou a galinha. É quem nasceu primeiro, o egoísmo ou o orgulho? Porque eu comecei a entender, e lendo a doutrina espírita, que os dois não podem ter nascido simultaneamente. Um deve ser pai do outro. E aí, o que vocês acham? Normalmente, quando nós fazemos essa pergunta, as pessoas ficam um tanto quanto divididas. Mas, em geral, o egoísmo ganha. A maioria das pessoas dizem que o egoísmo nasceu primeiro. Vamos ver o que podemos encontrar na doutrina espírita a esse respeito. Primeiro, vamos encontrar o filho do egoísmo. A maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Allan Kardec, Obras Póstumas. As misérias da vida, a maior parte, são filhas do egoísmo. Bom, se as misérias são filhas do egoísmo, o egoísmo veio da onde? De onde vem o egoísmo? Vamos voltar no tempo. Somos seres antropóides, lutando pela sobrevivência em uma selva. Não conhecemos o fogo. Vivemos, na maioria das vezes, em cavernas ou sobre árvores, para escapar dos grandes predadores. A descoberta do fogo e o domínio do fogo traz uma mudança significativa na raça humana. A possibilidade de se aquietar à noite ao lado de uma fogueira, onde os outros animais ferozes tinham medo de se aproximar do fogo. Sensação de segurança. Estudiosos dizem que nós, quando éramos nossos antepassados, há milhões de anos atrás,
O tempo médio de vida era de 15 anos. Alguém com 18 era ancião. Por quê? Muito difícil sobreviver. Sem o domínio sequer do ambiente natural. Então o fogo possibilita que o homem saia para caçar e as mulheres cuidem mais da prole e fiquem protegidas pelo fogo. Começa a se criar um sistema social, pequenas comunidades, que dizem os estudiosos, iam de 6, 8 a 100 indivíduos. E havia contato de grupos com outros grupos, que normalmente não eram amistosos. Porque, veja bem, um grupo que dominava o fogo, que já conseguia transportar o fogo de um lugar para outro, que era uma tarefa incrivelmente difícil. Eles não tinham a noção que nós temos hoje, que uma vela pode acender milhares de velas sem apagar-se. Então eles brigavam para tomar a chama do outro. Então foi se criando movimentos instintivos de sobrevivência que eram movimentos egóicos. E Allan Kardec diz: o homem se torna egoísta pela força das coisas. O homem se torna egoísta pela força das coisas. Emmanuel, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz: egoísmo, o filho do orgulho. Então, Emmanuel já nos diz que o orgulho vem primeiro, porque o egoísmo é filho do orgulho. Allan Kardec diz: o egoísmo tem sua fonte no orgulho. Allan Kardec também diz, Adolfo, bispo de Argel, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, ele diz: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. O primeiro sentimento que surge no ser humano, encarnado na terra, no sentido de travar, de colocar empecilhos na sua jornada evolutiva e na sua jornada de progressão moral, é o orgulho. E Allan Kardec diz: o orgulho é a exaltação da personalidade, leva o homem a considerar-se acima dos outros. Está na crença que o homem possui da sua superioridade individual. Allan Kardec também trata em obras póstumas sobre as aristocracias, as diferentes formas de expressão de poder que o homem adquire desde a pré-história. O primeiro poder, o poder de sobreviver, de dominar os elementos naturais que os outros seres vivos não conseguiam. E Allan Kardec conclui: o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Quem arrisca dizer de que sentimento natural humano nasce o orgulho? Allan Kardec diz que o orgulho nasce do instinto de conservação. Esse orgulho que carregamos ainda hoje está conosco há milhões de anos. Talvez seja por isso que temos tanta dificuldade de nos desapegarmos desse bichinho de estimação. Porque algumas coisas e alguns hábitos carregamos há milhões de anos. Ou não é convidativo chamar parentes e amigos para se acercar a um braseiro para comer pedaços de animais assados
em um espeto de madeira. Costume muito antigo. Comer pedaços de animais mortos em espetos de madeira sobre um braseiro. Costume de milhões de anos. Milhões de anos. E não nos damos conta disso. Alimentar-se assim era prerrogativa dos primeiros humanos, que dominavam a caça e o elemento fogo. Mas nós fomos nos empoderando. Grupos adquiriam mais conhecimento do que outros grupos. Raças mais do que outras raças. As alterações climáticas, as circunstâncias ambientais empoderavam mais uns do que outros. E nós não compartilhávamos conhecimento. Nós sempre e ainda hoje, e as guerras atuais são a expressão disso, nós nos degladiamos pela posse do conhecimento e dos bens materiais do outro grupo. Allan Kardec diz que, exagerando o instinto que Deus nos concedeu para a nossa conservação, é que criamos o famigerado orgulho. Mais uma vez, a ilusão de que sobrevivem os mais fortes. Para suprir as necessidades materiais, para suprir todas as nossas necessidades materiais, elevamo-nos acima do irmão. Ou ainda hoje, por assimilação, não herdamos de milhões de anos um instinto de conservação que nos leva a uma desenfreada competição contra o outro. Ou ainda hoje, não paira na sociedade a afirmação de que sobrevivem os melhores, os que mais estudam, os que mais trabalham, os que mais se esforçam. Criamos um movimento de vida extremamente competitivo. E nenhum ambiente é mais propício ao orgulho e o egoísmo do que a competição entre nós. Talvez experienciamos hoje, no auge do conhecimento científico humano, que começou de um simples ato de polir uma pedra para caçar ou para cortar vísceras de outros animais, a extremas tecnologias, que na maioria das vezes servem de instrumentos de guerra, de combate, de embate, uns contra os outros. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho que diz assim: e tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, não te entregues ao orgulho. Pobre criança lançada ao trabalho, não te entregues ao orgulho. O orgulho tem um preço. Os afazeres nas manhãs de sábado
daquela família eram tradicionais. Praticamente um hábito familiar. Todos os sábados, as mulheres dividiam as tarefas e os homens eram convidados a se retirar da casa, porque era o dia da faxina semanal. A mãe de Cecília atribui a ela a difícil tarefa de encerar o piso da casa. Não existia o recurso da enceradeira, portanto, trabalho árduo. As demais filhas mulheres cuidavam de outros afazeres. Os filhos homens deveriam se retirar aos afazeres do mundo, costume da época. Não queremos aqui colocar juízo de valor. Após longo e árduo trabalho, naquela manhã de sábado, Cecília está praticamente a terminar de deixar o assoalho da sala como um espelho. E quase ao concluir o serviço, ergue a cabeça e vê Jeremias, seu irmão gêmeo, parado à porta, a lhe olhar com um sorriso. Ela imediatamente percebe que Jeremias está com os pés imundos, muito sujos. E ela grita: pare, não ouse entrar nesta casa. Você não é louco de pisar nesse piso que acabei de lustrar. Jeremias dá risadas e pretende brincar com o desafio da irmã. Ele faz um movimento que vai pisar no piso e ela grita novamente: Jeremias, se você pisar neste piso, eu juro a você, nunca mais na minha vida eu falo com você. Jeremias resolve desafiar a irmã e sapateia sobre o piso da sala. Cecília fica enfurecida, cala-se e, sobre soluços, volta a limpar o piso. Naquele mesmo dia, Cecília não lhe dirige a palavra. Os familiares entendem que é birra, coisa de irmãos gêmeos. No dia seguinte, Jeremias também não fala com Cecília, porque acha uma infantilidade da irmã. Espera que ela fale primeiro. Cecília também não fala. Os dias passam céleres. Cecília não dirige a palavra a Jeremias e Jeremias não fala com Cecília. Os anos passam. Os dois casam. Cada um constitui família. E mesmo nas reuniões familiares, ainda quando os pais eram vivos, Cecília nunca falou com Jeremias. Jeremias nunca falou com Cecília. 25 anos se passaram. E naquela manhã de sábado, o telefone toca. Jeremias atende e o seu coração quase para. Era a notícia de que sua irmã Cecília estava no hospital, vítima de acidente vascular cerebral. Jeremias corre ao hospital, carrega em si uma única intenção: dirigir a palavra
a irmã. Chegando ao hospital, ele vê um ser imóvel, que não escuta, não fala, não vê. Ali, no leito do hospital, Jeremias percorre 25 anos perdidos de convivência com a irmã gêmea. Percebe o teor de seu orgulho. Carrega em si o preço do próprio orgulho. Quantos tesouros Jeremias daria para dar uma única palavra com a irmã e que ela lhe retornasse com um sorriso. Naquela mesma manhã, Cecília desencarna e Jeremias carrega o preço do orgulho. E Cecília desencarna com o preço do orgulho. La Fontaine tem uma fábula pequena, chama-se O Burro que Levava Relíquias. Conta a história de um burro que transporta uma imagem belíssima e rara de um santo, entre outras relíquias. Claro que transportando tão imenso tesouro, as aldeias e cidades por onde o burro passava, havia muita reverência, muitas pessoas se ajoelhavam, ficavam imóveis e fazendo orações. De tanto ver essa movimentação, o burro acredita que tal reverência seja para ele. E chega a fazer pose, entrar pomposo na cidade, fazendo caras e bocas. Até que alguém chega ao burro e diz: deixa de ser tolo, ô burro tolo. Não vês que tais referências não são para ti, mas para os tesouros que carrega? La Fontaine nos passa nessa pequena história, nessa pequena fábula, a ideia clara do que o orgulho transforma em nós. A percepção falsa de que nós mesmos somos merecedores de aplausos por atributos que não temos. O espírito Hamed, comentando essa fábula, ele diz que nós costumamos entender como identidade pessoal tudo aquilo que nos distingue de outra pessoa, por base comparativa. Nós somos o que os outros nos veem e falam sobre nós. Nós não existiríamos em personalidade de forma isolada. Nós somos a base comparativa de nós para com os outros. Formamos ideias sobre nós mesmos, fundamentada em alguns modelos ou scripts sociais que nos foram passados por nossos pais, educadores e pessoas importantes do nosso convívio. Isso explica um pouco de como esse orgulho milenar de milhões de anos vem sendo transferido de geração em geração. Quanto mais tivermos ainda na sociedade atual hábitos arraigados de orgulho e egoísmo, mais transferiremos isso para as gerações seguintes. Assim como os espíritos superiores provocaram imensas transformações no homem pré-histórico para sermos essas belas formas que existimos hoje, também haverá intensas transformações para um planeta de regeneração quando os próximos a encarnarem na Terra
forem mais resistentes a essa transferência cultural de orgulho, do orgulho e do egoísmo. Porque há um grave equívoco no orgulho. E há uma história que se chama O Grave Equívoco do Orgulho. Raul era um oftalmologista. Muitos anos de clínica e de estudos. Famoso. Mas a fama não lhe subira à cabeça. Raul atendia a todos, aos que podiam lhe pagar uma fortuna por uma consulta, e também atendia aquele que não lhe podia pagar. Era considerado um homem bondoso, generoso, gentil, extremamente amoroso no lar. Raul era o amigo que todos desejavam ter. Atendia a todos com extrema simpatia e zelo. Raul tinha uma filha única. Ela enamora-se e casa-se. Nasce a primeira neta de Raul, menina linda. E, por ironia do destino, olhos azuis, do mais profundo azul do céu. Lindos, que eram admirados por este avô coruja. Raul costumava passear sempre que podia, tirava folga do trabalho, finais de semana, feriados, alegrava-se em ver o sorriso no rosto da neta e o brilho em seus belos olhos azuis. Mas eis que um dia a neta de Raul adoece gravemente. A enfermidade lhe atinge os olhos. Raul entra em desespero. Em tantos anos de clínica, não conseguira identificar de imediato uma forma de curar a neta. Mergulha nos estudos, detém-se nos livros e, após alguns meses de intenso trabalho, dedicado exclusivamente à cura da neta, ele consegue salvar um olho. O outro se perde, desloca-se da órbita de forma irremediável. Raul entra em desespero. Ele não consegue compreender como toda a sua técnica, como todo o seu conhecimento, como tantos anos de trabalho eram incapazes de devolver a vista aos dois olhos, belos olhos da sua querida neta. Ele que curara tantas pessoas, que devolvera a visão a tanta gente, se vira impotente naquele caso. Cai em profunda depressão. Raul perde o desejo de alimentar-se. Raul isola-se em um quarto escuro. Não deseja contato com ninguém. Entra em um estado absolutamente lastimável. E por recusar-se a comer, desencarna. Raul, aquele homem bondoso, generoso e amável, desencarna, vítima do próprio orgulho. Vítima do grave equívoco do orgulho. Estas histórias que vos contei, a primeira de Cecília, pode ser lida no site Momento Espírita, ou momento.com. E esta segunda também,
que é com base no capítulo Orgulho Também é um Erro, do livro Reencarnação e Vida, de Amália Rodrigues, e do verbete Humildade, do livro Repositório de Sabedoria, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, editora Leal, em 16/5/2014. Estas histórias são para ilustrar os efeitos do orgulho. Começamos a nossa conversa de hoje tentando identificar a causa do orgulho e pretendemos encerrá-la tentando transmitir como ainda hoje, dentro dos nossos lares, no trabalho, na rua, na escola, no lazer, nas relações institucionais e entre países, o quanto o orgulho e o egoísmo ainda está enraizado em nossos costumes e hábitos, quanto o orgulho e o egoísmo ainda faz parte de nós. Mas, como foi lido na mensagem de Emmanuel, no comentário à passagem evangélica, é preciso caminhar hoje, amanhã e sempre. Estamos caminhando há cerca de 5 milhões de anos no orbe terrestre. E precisamos caminhar um tanto mais para nos vermos livres desta chaga que nós mesmos criamos e alimentamos no nosso dia a dia. Passa na internet, nas redes sociais, um verso em estilo de cantoria que é muito bonito e que tem um mote, aquela partezinha final dos trechos. O mote eu me atrevi a adaptar e ficou assim: para que tanto orgulho e correria, se ninguém veio aqui para ficar? O mote original é: para que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Nós vamos terminar com: para que tanto orgulho e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Diz mais ou menos assim: o orgulho nos leva a envaidecer. A cobiça é ruim, mas é comum. Feito a morte, nos pega um a um, vivendo para ganhar, enriquecer. A humildade é o que falta para viver, progredir, conviver e trabalhar. Mesmo sendo difícil esperar, calma, a vida melhora dia a dia. Para que tanto orgulho e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Para que tanta ganância por saber e exibir inteligência adquirida, se o que a gente aprender durante a vida vai prestar contas do uso ao morrer? A vaidade do nosso conhecer nos leva na vida a fracassar. Se o objetivo da vida é amar e a humildade é fonte de alegria, para que tanto orgulho e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Saber que a vida se encerra é o que temos por certeza. Para que tanto saber e riqueza, se nos serve só para fazer guerra? Tanto orgulho e vaidade sobre a terra, prejudicando sem nunca ajudar. Todo este orgulho vai ficar e a alma vai gemer em agonia. Para que tanto orgulho e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Para que tanta ganância e ambição, se esta vida é breve e passageira? Tudo finda na vida verdadeira, depois da morte vem logo a lição. A alma pede a Deus o seu perdão,
rogando, suplicando para voltar, na promessa que vai se consertar, agora como cego, em plena luz do dia, entende. Para que tanto orgulho e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Muita paz a todos.